Graça e paz a todos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 39 ao 42. Ao final de cada versículo, toda a igreja de Cristo diga amém, em concordância com as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre Eu Sou uma fonte de vida. Diga comigo, eu sou uma fonte de vida. Semana que vem, na próxima terça, nós vamos ver e vamos falar, eu sou uma fonte de vida que jorra para a eternidade. Amém? Então hoje vamos ler o texto sagrado, todos encontraram? Mateus 10, 39 em diante. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Podeis tomar assento. Como já foi falado, nós vamos ministrar hoje sobre Eu Sou uma fonte de vida. Diga de novo comigo, eu sou uma fonte de vida. Amém. Quando uma criança nasce, e geralmente bem antes dela nascer, uma das primeiras coisas que os pais e os familiares começam a pensar é em relação ao seu nome. E aí o pai quer um nome, a mãe quer outro nome. Há uma série de sugestões de nomes. Não é assim que acontece? Porque isso foi dado por Deus a nós. Desde a cultura antiga e até mesmo hoje, nós sabemos que o dono, ele dá o nome. Por isso que nós vemos Deus incumbindo Adão de dar o nome a cada animal. Porque os animais, o jardim e a terra não era de Deus. O propósito de Deus criar todas essas coisas é de dar ao homem. Ele diz, o céu é meu, mas a terra eu fiz para os meus filhos. Quando Deus faz a terra, o jardim, havia um caos. E Deus organiza, Deus prepara todas as coisas, Deus cria. E depois que faz o homem e a mulher, Deus dá ao homem esse direito. Porque é o dono que deve dar o nome. Hoje, um exemplo para ficar mais próximo de nós. Quando você ganha um cachorrinho, os familiares, uma família compra um cachorrinho ou ganha um cachorrinho de presente, de aniversário. Há muitas sugestões. Mas o que a gente fala? Não, quem vai dar o nome final é o dono. É o dono que vai escolher o nome, não é assim? Ele pode gostar do nome que alguém sugeriu, de um outro nome que ele já tinha visto antes, mas nós já temos isso dentro de nós. É o dono que dá o nome. É os pais que dão o nome, que registram os seus filhos. Por isso, quando se fala de nome, é algo muito especial. E como nós já vimos inúmeras vezes, o nome ele traz um registro no mundo espiritual. Ele traz uma identidade, ele traz um caráter, ele traz um propósito e uma missão. Se nós estudarmos só os nomes da Bíblia, dos homens e mulheres, dos locais, já daria grandes sermões, porque todo nome tem um grande significado, tem um grande propósito por detrás. E quando nós vemos Deus falando para Adão dar os nomes, hoje nós não conseguimos pensar em outro nome para cachorro. Você olha e fala assim, não, isso não tem jeito, isso é cachorro. Por quê? Porque o dono deu o nome. E o nome é perfeito.
O nome, ele carrega as características, a identidade, o propósito do cachorro. E você pode imaginar vamos dar um outro nome para o cachorro. Você não consegue. Não consegue. Porque o dono, ele deu um nome. E este nome, ele carrega toda a personalidade, o caráter, as características, o propósito, o objetivo, a missão. E a mesma coisa com o nome dos animais, com o nome das pessoas, dos personagens bíblicos, e a mesma coisa com a igreja de Cristo. Diga, é a mesma coisa. Diga, é do mesmo jeito com a igreja de Cristo. Quem é o dono da igreja? Deus é o dono da igreja, não é? Quem dá o nome à igreja? É Deus, não é? E quando nós vemos o nome da igreja, da comunidade que o Senhor nos deu, há 18 anos trabalhando pelo reino, Ministério Apostólico Gerson e Elizabeth Burgese, quem deu o nome desta igreja? Quem foi? Deus. E da mesma forma que quando Adão, ele dá um nome para os animais, e cada animal recebe um nome, e tem as suas características, e tem o seu propósito, o seu objetivo, por que foi criado? Da mesma forma é a igreja, da mesma forma é o nome que Deus dá à igreja. Tanto é que Deus deu autoridade para Adão colocar o nome em todos os animais, menos na mulher. Quem dá o nome à mulher é Deus. É Eva, mãe de todos. Então quem dá o nome ao primeiro homem e à primeira mulher é Deus. E depois Deus dá a responsabilidade ao homem de dar nome a todos os animais e todos os seres viventes. E como nós vemos, a igreja, quem dá o nome à igreja é o dono, e o dono da igreja é Deus. E a comunidade que nós frequentamos, que nós fazemos parte, a igreja de Cristo neste lugar, ela se chama, diga comigo, Fonte de Vida. Uma igreja tem 18 anos, há um tempo atrás, se usava bastante comunidade cristã, fonte de vida. Porque estava na moda as comunidades. As igrejas eram formadas por reuniões de famílias. Então algumas famílias se reuniam e formavam uma comunidade cristã, fonte de vida. Hoje o apóstolo tem usado o termo igreja, fonte de vida. Fonte de vida, a igreja da restituição. Mas o nome nosso, o nome é fonte de vida. Diga, fonte de vida. E nós temos um logo. Em Abacuque fala que nós devemos escrever as coisas de Deus para aquele que passar rápido possa entender. E eu não sei se você já passou rápido ou já parou os olhos sobre o tema, o logo da igreja, mas qualquer pessoa que passar rápido, ele vai conseguir ler fonte de vida. E ele vai conseguir ver alguns símbolos que estão aqui representados. E o primeiro que está aqui representado embaixo, como base, como fundamento, é a Bíblia, representando a palavra. Jesus Cristo é a palavra. Então, a fonte de vida tem como base, como prioridade, a palavra de Deus. Jesus Cristo que se fez verbo. Mas Jesus Cristo não está mais aqui. Mas o Espírito Santo está. Diga, o Espírito Santo está. E Jesus, ele é o verbo. Ele ensinou a palavra, a doutrina aos seus discípulos. E ela vem passando, vem sendo passada de geração em geração. A sua palavra e a sua doutrina. E Jesus não está mais, mas o Espírito Santo é que está hoje. E o Espírito Santo, ele não nos ensina, mas ele nos faz lembrar a doutrina de Cristo. A função dele não é nos ensinar, porque isso Jesus já fez. Nós aprendemos a doutrina de Cristo, como nós devemos viver, como um verdadeiro cristão vive. É com a doutrina de Cristo, porque ele é o verbo. E hoje o Espírito Santo
nos faz lembrar a palavra, a doutrina de Cristo, quando lemos, quando meditamos, quando buscamos a Deus. Então a primeira é a palavra. Em seguida, um pouquinho mais para cima, o que está ali representado? Uma pomba que representa o Espírito Santo. Como nós falamos, embaixo, a base, a palavra, o verbo que se fez carne. E logo acima, a pomba, que representa o Espírito Santo, que representa a santidade, que representa o amor, que representa a paz. A pomba é um animal que ele se dá bem em qualquer lugar. No meio da mata, tem pomba. No meio da cidade, tem pomba. E assim é o Espírito Santo, e assim nós devemos ser. Devemos ser simples e mansos, como o Espírito Santo, e sabermos viver e nos adaptar a qualquer lugar. Então a fonte de vida tem como base a Bíblia, a palavra, a doutrina de Cristo. E temos como símbolo o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que está sobre nós. Jesus subiu e disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar então o Pai. Se eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar o quê? Eu vou enviar o Pai. O Espírito Santo tem a identidade do Pai. Ele tem o coração, o amor do Pai. E depois da Bíblia e da pomba, atrás, nós vemos estes desenhos. O que são esses desenhos? Fogo. A fonte de vida é um nome que foi dado por Deus. Ele é o dono da igreja. A fonte de vida, a igreja da restituição, tem como base a palavra de Deus, a Bíblia. O Espírito Santo, a pomba. E agora vemos o fogo. Porque o fogo representa a purificação. O fogo representa a mudança, a transformação. Tudo que colocamos no fogo é mudado, é transformado. O fogo tem como prioridade na nossa vida limpar o nosso coração. Tirar todo o lixo, todo o entulho. Ele entra um fogo e ele queima, ele limpa, ele purifica. É ele que tira todo o lixo, todo o entulho, toda a mágoa. É ele que nos trata. Diga, o fogo purificador. E por último temos este outro símbolo, que é o trigo. O trigo é o símbolo da prosperidade. É o símbolo da terra que foi preparada, que foi regada, que foi semeada e que dá o seu resultado, dá o seu fruto. São as conquistas, são os resultados. É a prosperidade, não só financeira, mas a prosperidade em todas as áreas, no sentido de salvação. Este que é o sentido, o propósito do trigo. Porque Cristo disse que quando Ele voltar, Ele vai separar o joio do trigo. E só vai ficar o trigo. Porque o trigo, diferente do joio, o joio, quando ele cresce, ele fica duro, rígido. Vem o vento, que é símbolo do Espírito Santo, e o joio não se dobra. Agora o trigo são praticamente idênticos. Só que o trigo, quando ele cresce, fica o trigo, o fruto, o resultado na sua ponta, e ele fica pesado, e ele se curva. E o vento vem e ele se dobra. Então quando vier Deus, vier o vento, o sopro, ele separa o que é joio, que não tem resultado, que é duro, que não se dobra, que não se curva, e este vai ser queimado no inferno. E o trigo que cresce, dá resultado, sente o peso do fruto, se curva, vai ser colhido. Então nós somos o trigo. É o símbolo daqueles que estão salvos, daqueles que estão tendo resultados, daqueles que deram a sua vida e estão prosperando em todos os sentidos. Diga, eu sou uma fonte de vida. Agora você passar por aqui rápido e ler fonte de vida,
Você, a partir de hoje, entender os símbolos que estão por detrás, as características, o perfil, o propósito, a missão desta igreja que Deus estabeleceu sobre este lugar e sobre nós. Diga, eu sou a igreja de Cristo. Diga, eu sou uma fonte de vida que jorra para a eternidade. Agora, você saber o nome da igreja não faz de você uma fonte de vida. Você entender a Bíblia, a pomba, o fogo e o trigo e os seus significados não faz de você uma fonte de vida. Então pergunta para mim, pastor, o que eu tenho que fazer para ser uma fonte de vida? Primeiro, você não tem que estar na igreja, você tem que ser a igreja. Você não pode estar no corpo, você tem que ser o corpo. Por exemplo, eu estou com um relógio aqui no braço, não estou? Ele é o corpo? Mas ele está no corpo, não é isso? Então tem pessoas que estão na igreja, mas não são a igreja. Tem pessoas que estão no corpo de Cristo, a sua noiva, mas não são a sua noiva. E nós temos que ser uma fonte. Nós temos que ser um corpo. Nós temos que ser a igreja, a noiva de Cristo. E para isso não tem jeito. O primeiro versículo que nós lemos fala sobre perder a sua vida. Diga, eu preciso perder a minha vida. Você já perdeu a sua vida? Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Tem pessoas que falam, pastor, agora eu me achei. Estou fazendo a faculdade certa, estou no emprego certo, estou prosperando. Quando eu acho a minha vida, é aí que eu me perco. Agora, quando eu perco a minha vida, no sentido de dar, de doar a minha vida, de doar o meu tempo, de doar as minhas finanças, de doar a minha família para Deus, quando eu perco, quando eu dou por amor a Cristo, é aí que eu acho a minha vida. E não tem jeito. Só tem uma forma. É tomando a sua cruz e seguindo a Jesus. É perdendo a sua vida por amor a Cristo. Só assim você vai achar a vida e a vida eterna. Diga, eu preciso perder a minha vida. Porque hoje o que nós mais buscamos é ter vida. Procurar os prazeres momentâneos, as coisas que vão ficar. Com certeza as minhas filhas que estão aqui cansadas das férias, eu vou fazer de tudo para que elas possam estudar, fazer faculdade, para que elas possam ter um bom casamento. E tudo aquilo que um pai quer para os seus filhos. Mas a prioridade da minha vida é que as minhas filhas tenham vida eterna. Se elas não entenderem que elas precisam se entregar, que elas precisam se doar, que elas precisam viver o amor e a obra de Cristo, se elas não entenderem e não conseguirem perder a sua vida e salvar vidas, todo o meu trabalho como pai é perdido no fogo do inferno. Então, com certeza, o tempo que estamos aqui nessa terra e o que vamos deixar para os nossos filhos é muito bom, é muito importante. Temos que incentivar, temos que motivar, temos que cobrar, temos que corrigir. Mas o seu filho ser o maior engenheiro, o seu filho ser o maior advogado, médico, o seu filho ser um presidente, não garante que ele vai para o céu. E isso que é a prioridade para mim. E essa que é a prioridade para Deus e a sua igreja. Se você não conseguir separar um tempo para estudar, como vai estudar para uma faculdade. Se você não conseguir separar um tempo, como você separa um tempo para se divertir, e deve se divertir, e ter lazer, e sair com a sua família, para doar o seu tempo, para ajudar o necessitado, tudo isso vai ser em vão. Mas pergunta de novo, pastor,
Vou responder só para quem quer. Como é que eu faço para estar no corpo? Para ser o corpo? Como é que eu faço para ser uma fonte de vida? Isso está no nosso DNA. Da mesma forma que quando se fala Jacó, se lembra de um trapaceiro. Da mesma forma que se fala um nome, Pedro, e se lembra de pedra. Na hora que se fala fonte de vida, se lembra de vida. Está no nosso nome, está na nossa identidade, está no nosso DNA, faz parte da nossa missão, do nosso propósito aqui neste lugar. Ser uma fonte de vida, ser a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Mas muitos estão na igreja, muitos estão no corpo, muitos têm nome de fonte de vida, mas não são. E nós vamos entender por que isso acontece e como nós devemos fazer para sermos uma fonte de vida. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando Deus pega a terra e havia o caos, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E a primeira referência sobre água estava falando sobre o abismo, o caos. O primeiro símbolo de água fala sobre caos. A vida está um caos. A vida está um abismo. E um abismo puxa o outro. Mas o Senhor vai colocando forma. O Senhor vai colocando ordem. O Senhor separa a água da terra com a água do céu. O Senhor separa a porção seca, a terra, da porção molhada, de água. O Senhor faz da água surgir muitos animais. O que era um caos, Deus começa a colocar ordem. E nós sabemos que no decorrer da história, depois que Adão e Eva pecam, eles são lançados para fora do paraíso e eles estão em um deserto. E deserto significa lugar de morada de demônios. É a casa de demônios. Lugar deserto. A pastora ainda ministrou no domingo e falou: quando falta uma pessoa, quando falta algo, o diabo entra naquele lugar. Porque ele vai entrar e ele vai ocupar o lugar, um espaço vazio. Por isso que o deserto, que não tem nada, é morada de demônios. Então eles saem do paraíso e eles vão viver no deserto. A terra praticamente não dá resultado, não tem água, há muita dificuldade, eles vão ter que abrir poços. Abraão abre muitos poços, deixa para o seu filho, mas vem o segundo momento importante, onde Deus destrói toda a terra, diga, com água. Então o que Deus faz de novo? Da mesma forma que estava antes, a terra vazia e sem forma, um caos, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, Deus faz a mesma coisa com o dilúvio. Novamente a terra é tomada pelo caos. A água de baixo se junta com a água de cima e tudo é destruído. E Deus recomeça, faz um pacto, a história continua, e poços são abertos, a luta para ter água, a luta para abrir um poço de água, porque a vida está na água. Então a água representa, primeiro, representa o caos, e depois representa a vida. Mas, quando pegamos a história de alguns homens, porque nós estamos procurando entender a essência do nosso chamado, da nossa comunidade, da igreja que Deus estabeleceu neste lugar, da fonte de vida. Vemos que um dos grandes líderes da antiguidade, ele está diante do Mar Vermelho e ele abre as águas. É algo muito especial, algo muito marcante. Ele pega o seu cajado, toca no mar e as águas se abrem. E o povo passa entre as águas, com o pé seco, e é livre da escravidão. Quando nós olhamos os grandes e as grandes mulheres da Bíblia, todos eles têm algo especial com a água. Mas eu quero falar de alguém
que dentro do seu chamado também está registrado este mesmo DNA que nós temos. A água, a fonte da vida. Elias, ele é um profeta que se levanta contra o pecado, contra a prostituição, a idolatria. E ele é o profeta que vai levantar um altar a Deus e vai fazer o desafio. A terra fica sem água, sem chuva, não há produtividade, não há vida, há muita escassez, os animais estão morrendo. Mas Elias é o homem, o profeta que se levanta, convoca todo o povo, faz um desafio, um altar a Baal é levantado e ele não responde, e agora ele vai levantar um altar a Deus. Por que eu estou falando que... Eu falei que Moisés teve uma experiência com água. E uma experiência triste, porque certa vez Deus está junto com ele e o povo está murmurando, porque não tem água, e Deus fala, vá até a rocha e peça água para a rocha. E ele vai até a rocha, e ele bate na rocha com o seu cajado, e sai água. Só que Deus fala, por causa disso, você não vai entrar na terra prometida. Então Moisés tem experiência com o seu cajado e com água. Ele abre o mar vermelho, ele bate na rocha, ele pede, ele bate na rocha, e da rocha sai água. Lembrando que rocha é um símbolo de Cristo, de Deus. Mas nós estamos falando de Elias, porque ele se levanta como um profeta para gerar uma grande mudança, tirar do caos e estabelecer a prosperidade. Ele levanta um altar, e todos sabem o que ele oferta nesse altar. Dinheiro, cabritos, bois. O que Elias coloca no altar? A principal coisa que Elias coloca no altar, ele derrama água. Muita água. Ele levanta um altar, ele coloca o sacrifício, só que ele enche o altar de água. Ele derrama uma porção de água. Ele derrama outra porção de água. O altar ficou todo encharcado de água, e em volta do altar tinha um rego cheio de água. E ele ora a Deus, e Deus responde com fogo, e ele diz, agora vai chover. Agora a terra vai voltar a ter vida, vai voltar a ter alimento, a ter animais, a ter vida. Diga, é um profeta que entendeu sobre água. Ele tem uma experiência muito forte. É muito mais do que uma experiência como Moisés teve e muitos outros tiveram. Ele teve uma experiência. O seu altar é sobre água. O seu chamado é sobre água. É sobre chuva. Ele fez muitas coisas, mas nós o conhecemos como o homem que orou e teve chuva. Mas depois disso, a história continua. Ele tem um moço, um discípulo. Esse discípulo fica para trás. Deus manda ele ungir alguns homens a rei e chamar Eliseu para ser o seu moço, o seu discípulo. E aqui que entra agora a questão da essência. Eliseu, ele é chamado. Elias coloca a capa sobre ele, e a partir daquele momento, Eliseu vai ser moço de Elias. Eliseu deixa tudo para trás, e vai acompanhar Elias, e vai servir Elias, e vai aprender com Elias. Com aquele homem que levantou um altar, e que derramou muita água sobre o altar, e que fez chover sobre toda a terra. Tanto é que quando Elias chama Eliseu está arando a terra. Resultado da oração e da palavra de Elias. E ele aceita o chamado, ele vai caminhar. E a principal função que os historiadores contam, os rabis, os mestres, sobre os textos sagrados da antiguidade, diz que como Elias caminhava e viajava demais de um lugar para o outro, sempre atravessando o deserto, a principal função de Eliseu era carregar água para Elias. No meio do caminho, Elias parava cansado, com sede, e ele pedia um copo de água, e Eliseu ia, ele que carregava a água, pegava um pouco de água num copo e dava para Eliseu. E ele fez isso, não foi uma viagem.
Não foi uma missão. Foi por um bom período de anos. Por mais de década. Quase 2 décadas. Ele acompanhava Elias. Ele servia Elias. Ele supria as necessidades de Elias. Ele ajudava. Ele carregava as coisas. Mas o mais importante é que ele dava um copo de água. Diga, um copo de água. E quando Elias está próximo de subir aos céus, Eliseu sabe, as pessoas estão sabendo, e Elias fala, fica para trás, que eu vou mais à frente. E Eliseu dizia, eu não te deixarei. Eu vou estar com você até o final. O primeiro moço, o primeiro discípulo de Elias, quando teve um problema e Elias foi ameaçado de morte, esse moço ficou para trás. E quando esse moço fica para trás, entra Eliseu. E Eliseu não só acompanhou e serviu e deu copo de água. Diga, um copo de água. Mas ele ficou o tempo todo e até o final do ministério de Elias. E quando chega no momento final do ministério de Elias, Elias fala para ele, depois de 3 vezes tentar dizer para ele, olha, fica para trás. E Eliseu dizer, não, eu não vou te deixar. Vive a minha alma, que eu não te deixarei. Aquelas pessoas que não são uma batata, mas que são um purê, entendem? São aquelas pessoas que não estão no corpo, mas elas são o corpo. Ele era um com Elias. Ele não é, Elias está bem? Beleza. Elias está mal? Tanto faz. No próximo domingo a gente se encontra. No próximo domingo a gente se encontra, Elias, na próxima pregação. Não, eles viviam juntos. Eram um só corpo. Diga, eles eram o corpo. Eles não estavam no corpo, eles eram um corpo. Eles não eram unidos. Era unidade. Se você quer ser uma fonte de vida, você tem que ser desta mesma forma, com seus líderes, com seus irmãos. Você tem que ser desta mesma forma, com a palavra de Deus e com Deus. Você e os seus pastores têm que ser um só. Você e o seu irmão que está aí do seu lado têm que ser um só. Você e a palavra e Deus têm que ser um só. Não é de vez em quando. Não é no próximo culto. É no dia a dia. É todo dia. Eu sou o corpo. Diga, eu sou o corpo. Eu sou uma fonte de vida. E na hora que ele vai subir aos céus, ele fala, Eliseu, eu vou subir, Deus vai me recolher. E você pode me pedir o que você quiser. E ele fala, eu quero a mesma unção. Eu quero a mesma essência. Eu quero a mesma virtude. Eu quero o mesmo propósito. Eu quero a mesma missão. Hoje tem muita gente querendo unção para ser poderoso. Mas unção não é para ser poderoso. É para continuar o mesmo propósito. É para continuar fazendo aquilo que os apóstolos, aquilo que os pastores fizeram e estão fazendo. Aquilo que Cristo nos ensinou. Então ele anda quase 20 anos servindo água. E na hora que eles vão se despedir, ele vai subir aos céus. Ele fala, pede o que você quiser. E ele fala, eu quero uma porção dobrada do teu espírito, da tua unção, do teu caráter, do teu objetivo. Tanto é que Elias faz 7 grandes milagres. Eliseu faz 14 grandes milagres. Ele recebeu o mesmo espírito que estava no seu discipulador, no seu pastor. E o interessante é que eles tinham atravessado o Rio Jordão. Depois que eles atravessaram o Rio Jordão, Elias sobe aos céus, a sua capa desce, e agora é Eliseu que vai continuar caminhando. É ele que vai continuar a obra, fazendo aquilo que Deus quer. Servindo água.
sendo uma fonte de água da vida, orando para que haja água, paz e prosperidade sobre toda a terra e todas as famílias. E ele tinha atravessado o Jordão com o seu mestre, agora ele vai ter que voltar ao Jordão. Só que o seu mestre não está. E ele pega a capa do seu mestre, dobra, e ele bate na água do rio Jordão e ele diz: pelo Deus de Elias. E a água do Jordão se abre. E ele atravessa o Jordão e ele começa o seu ministério. Mas por que o seu pastor, o seu profeta, levantou um altar e ofereceu água? E porque ele foi chamado e servia água. Só tem direito, presta muita atenção no que eu vou falar, só tem direito o líder e o profeta, só tem direito de pedir água quando ele levantou um altar e derramou água. Tem muito líder que não fez nada. Tem muito líder que não sacrifica e não tem altar. Fica perdido de lugar em lugar. Tem muito líder que não é líder, não é profeta. Não levantou um altar e não ofertou água. Esses líderes não têm o direito de pedir água. Eles ainda precisam dar água. Mas Elias levantou um altar e ofertou água. E Eliseu passou boa parte da sua vida dando água para o seu discipulador, o profeta Elias. Sabe quando é que nós somos uma fonte de vida? Quando nós perdemos a nossa vida. Nós começamos o texto e dissemos: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que enviou. Jesus está falando que aquele que o recebe, também recebe o Pai. Porque ele e o Pai são um só. Jesus disse: eu não falei nada que não foi falado antes pelo meu Pai. Eu só falei aquilo que o meu Pai mandou eu falar. Por isso que ele diz: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Diga: aquele que recebe Jesus Cristo, recebe o Pai. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Diga: se eu receber Jesus, eu recebo Deus, o Deus Pai. Se eu receber um profeta, na qualidade de profeta, eu recebo o galardão de profeta. Diga: se eu receber um profeta, na qualidade de profeta, eu recebo o galardão de profeta. Agora diga: se eu receber um justo, na qualidade de justo, eu receberei galardão de justiça. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Nós vemos que quem recebe Jesus, recebe Deus, porque os dois são um. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Se você receber um justo na qualidade de justo, você recebe galardão de justo. Diga: receber. Como nós gostamos, não é? Quem não gosta de receber? Quem não gosta de receber um galardão? Quem não gosta de receber uma recompensa? Quem não gosta de receber um elogio, uma bênção? Tem alguém aqui que não? Se você não gosta, pode dar para mim. Eu gosto. Ou divide com os irmãos aí, você que não gosta. Porque todos nós gostamos de receber elogios, de receber bênçãos, presentes, de receber galardão. Agora, nós vemos que ele está falando: olha, trate Jesus como Jesus, o Filho de Deus, e você tratando, respeitando, honrando e continuando a obra de Cristo.
você recebe o Pai. Se você receber um profeta, você recebe galardão de profeta. Se você receber um justo, você recebe galardão de justo. Ele vem, Jesus e Deus, o profeta e Jesus, o justo e o profeta. E no final, ele termina com uma frase dizendo: mas, se para um desses pequeninos, ele está falando de uma criança, que simboliza aqueles mais simples, desprovidos, que precisam de cuidados, de proteção. Ele diz: se você, para um desses pequeninos, der ainda que seja um copo de água fresca, como discípulo, agora é como discípulo, não é junto de um discípulo, é como um discípulo. Não é no corpo, é sendo o corpo. Não é do lado da fonte, ou frequentando a fonte, mas é sendo a fonte. Se você der um copo de água fresca para um desses pequeninos, de forma nenhuma, você perderá seu galardão. Hoje o que mais tem é a gente perdendo o galardão, perdendo a vida eterna, perdendo as bênçãos. A gente gosta de receber. Alguém gosta de perder? Mas nós muitas vezes perdemos, porque não damos um copo de água fresca, porque não damos uma oferta, porque não servimos a Deus, porque não servimos a obra, não servimos os homens de Deus. Mas diga: se eu der, ainda que seja um copo de água fresca, eu não perderei o meu galardão. O propósito da mensagem de hoje é que você entenda quem fez a fonte de vida. Quem é o dono da fonte de vida? Qual é este nome? Quais são esses símbolos? O que Deus fez e o que Deus quer de nós? Diga: Deus me criou para ser uma fonte e dar um copo de água. Diga: fazer a obra de Deus. Aí sim, nós tomaremos a nossa cruz e seremos discípulos. Aí sim, nós não estaremos, mas seremos o corpo de Cristo. Aí sim, nós seremos a fonte de vida e a noiva de Cristo. Você está pronto para servir? Porque receber é fácil. Receber é fácil. Receber um profeta na sua vida, na sua casa, é fácil. E você recebendo um profeta, um justo, você recebendo Jesus, recebe Deus. E recebe galardão de justo, de profeta. Você recebe galardão de Jesus, a vida eterna. Você recebe o Pai. Mas os pequeninos é que vai garantir que eu não perca o galardão.